Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos continuar falando sobre o caráter de Pedro. Pedro não era tanto um sonhador, mas ele não gostava de descer das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleites teatrais para o mundo da realidade simples do dia a dia. Ao seguir Jesus, ele ficava literal e figurativamente à frente da procissão ou então rastejando na última fileira, seguindo de longe e por trás. Entretanto, ele era o pregador mais notável dos 12. Ele fez mais do que qualquer homem, a não ser Paulo, para estabelecer o reino e enviar os seus mensageiros aos quatro cantos da terra, em uma só geração. Após negar intempestivamente ao mestre, ele caiu em si e, com o apoio compassivo e sensível de André, ele tomou de volta o caminho das redes de pescaria, enquanto os apóstolos permaneciam estáticos à espera de saber que viria depois da crucificação, quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta ao aprisco do Mestre. O fogo do reino queimou de um modo tão brilhante dentro da sua alma que ele se tornou uma luz grande e salvadora para milhares de almas na escuridão. Depois de deixar Jerusalém e antes de Paulo tornar-se um espírito de liderança para as igrejas cristãs dos gentios, Pedro viajou extensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia até Corinto. Ele visitou muitas igrejas e ministrou até mesmo naquelas que haviam sido erigidas por Paulo, embora Pedro e Paulo tivessem temperamento e educação muito diferentes, até mesmo em teologia, eles trabalharam juntos e harmoniosamente nos seus últimos anos para a edificação das igrejas. Um pouco do estilo e dos ensinamentos de Pedro é mostrado nos sermões parcialmente transcritos por Lucas e no Evangelho de Marcos. O seu estilo vigoroso foi mais bem representado na sua carta, conhecida como a primeira epístola de Pedro, ao menos isso é verdadeiro, antes de haver sido ela alterada posteriormente por um discípulo de Paulo. Todavia, Pedro persistiu no erro de tentar convencer os judeus de que Jesus era afinal real e verdadeiramente o Messias deles. Até o dia da sua morte, Simão Pedro continuou a padecer mentalmente da confusão entre os conceitos de Jesus enquanto Messias judeu, de Cristo como o Redentor do mundo e do Filho do Homem, enquanto uma revelação de Deus, o Pai cheio de amor por toda a humanidade. A esposa de Pedro era uma mulher muito capacitada. Durante anos ela trabalhou satisfatoriamente como membro do corpo feminino e quando Pedro foi expulso de Jerusalém, ela o acompanhou em todas as suas jornadas às igrejas, bem como em todas as suas execuções missionárias. E no dia em que o seu ilustre marido teve a vida ceifada, ela foi atirada às bestas selvagens na arena de Roma. E assim este homem Pedro, um íntimo de Jesus, um dos que fizeram parte do círculo interno do mestre, partiu de Jerusalém, proclamando com poder e glória as boas novas do reino, até que a plenitude da sua ministração tivesse sido alcançada, e ele se considerou como um desígnio recebedor de altas honrarias quando seus captores informaram-lhe que ele deveria morrer como seu mestre tinha morrido, na cruz. Dessa forma, Simão Pedro foi crucificado em Roma. A Bíblia salienta os traços principais do caráter de Pedro, os quais iam se revelando em suas ações. Impossível, suas reações eram pusilânimes. Marcos 1, 29 e Mateus 20, 14. Marcos 1, 29 diz: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Mateus 4, Mateus 4, versículo 20, diz: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Egoísta. Pedro demonstra seu egoísmo ao se preocupar consigo mesmo. Mateus 16, do versículo 18 ao 22.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, do versículo 18 ao 22. Interesseiro, sua preocupação era sua satisfação pessoal. Mateus 19, versículo 27. Então ele falou a Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Soberbo, para Pedro tudo que ele fazia era o melhor. Mateus 26, versículo 33. Diz assim: Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Inconstante, o mesmo Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo capítulo, chama Jesus à parte e repreende-o por mestre. Está falando sobre sua morte e ressurreição. Mateus 16, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Antes havia recebido um elogio. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora uma repreensão. Mateus 16, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arrenda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro era um homem sincero. Desde os primeiros instantes em que esteve com Jesus, Pedro mostrou-se uma pessoa transparente e verdadeira, como no momento em que, maravilhado pelo milagre da pesca maravilhosa, prostrou-se aos pés do Mestre e confessou-se pecador, pedindo-lhe que se afastasse dele. Pedro era dinâmico. Dinamismo é a qualidade daquele que é energético, ativo, bem disposto, que tem iniciativa. Foi com essa disposição que Pedro decidiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. Levantou-se contra os homens que tentavam prender seu mestre e cortou a orelha de um deles. E no dia de Pentecostes teve a iniciativa de sair do cenáculo e pregar o primeiro sermão, arrebatando quase 3.000 almas. Pedro era um homem volúvel. Uma pessoa volúvel é alguém instável, que gira facilmente numa linguagem bem prosaica. Alguém que quando não é 8, é 80. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, vemos uma sequência de fatos que mostra bem essa realidade. O homem que ainda há pouco tinha dado lugar para Deus usá-lo, agora dava lugar para o diabo. O mesmo homem que arriscou a sua vida para salvar seu mestre, arremetendo-se contra seus algozes e feita a promessa de que iria com ele até a morte, mais tarde negou diante de uma criada. Ou o mesmo que inicialmente não aceitava que Jesus lhe lavasse os pés, agora diz ao mestre: Senhor, lava não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Que extremos! Pedro era impossível e impetuoso. Impulsividade é a qualidade de alguém que reage irrefletidamente sobre as emoções do momento. Pedro era guiado por uma forte impulsividade, conforme podemos ver nos casos já citados, quando ele cortou a orelha de Malco
Ou então quando prometeu que iria com Jesus até a morte, se preciso, sem nem sequer ter ideia da grandeza da promessa que estava fazendo ou dizendo. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente. Estaremos orando, agradecendo a Deus por essa palavra, que Ele falou muito aos nossos corações e que você seja vaso de honra nas mãos do Senhor. Senhor, quero te pedir perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, meus erros, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que você esteja falando com cada um, Pai. Senhor, quero, Senhor, te entregar nesse momento todas as vidas, Pai, que estão precisando, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que elas possam, Senhor, abrir os ouvidos, Pai, para te escutar, Senhor. Abrir, Pai, coração para te receber, Senhor. Abrir, Senhor, os olhos para ver, Pai, as Tuas maravilhas na vida delas, Senhor. Senhor, que não sejam os olhos carnais, mas sejam os espirituais. Que não seja, Senhor, os ouvidos, Senhor, nossos ouvidos, Pai, mas que sejam os ouvidos, Senhor, que o Senhor vai nos dar, Pai. Senhor, sejam os ouvidos que vai ouvir Tua palavra, Senhor, e assim, Senhor, vai, Senhor, levar a Tua palavra àquelas pessoas perdidas, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos cada vida, Pai. Senhor, toma os missionários espalhados pela face da terra, Senhor. Senhor, usa os Teus servos, Pai, para que mais vidas, Pai, possam, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, Pai. Senhor, me coloco na Tua presença nessa hora, Pai, para te pedir, Pai, pelos enfermos, Pai, pelos enfermos espalhados pela face da terra, Senhor. Senhor, os enfermos, Pai, que não sejam só os enfermos, Pai, que estão acamados, Senhor, mas sejam os enfermos, Senhor, que precisam ser curados, Pai, do vício, Pai, que seja, Pai, curados, Pai, que sejam libertados, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, glorificado, Pai, o Senhor aqui na terra, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos cada vida, Pai, e Deus, o Senhor falou conosco através dessa palavra, Senhor, que nós estamos estudando sobre Pedro, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, como Pedro, Pai, que levou a Tua palavra, Senhor, como Paulo, que pregou a Tua palavra, Senhor, possamos ser, Senhor, servos fiéis a Ti, que vai levar a Tua palavra até os confins da terra, até o fim dos tempos, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, Pai. Senhor, que eu possa ser instrumento Teu a cada dia aqui na terra, Senhor. Senhor, eu sou apenas, Senhor, um instrumento usado por Ti, Pai. Mas que ao abrir da minha boca, Senhor, não seja a Tayane a falar, mas seja o Teu Santo Espírito a cada dia a falar, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada servo Teu, Pai. Senhor, toma, Senhor, cada servo que se propôs, Pai, no seu coração, Pai, a falar de Ti. Toma os pastores, Senhor. Toma, Senhor, pastor Marcos Eugênio. Toma, pastor Carlos. Toma, Senhor, pastor da Terceira Igreja Batista em Realengo. Senhor, toma, Senhor, cada família pastoral. Toma, pastor Arnaldo, Senhor. Senhor, toma, Deus, todos os pastores espalhados pela face da terra, Pai. Toma, Senhor, cada seminarista, Pai. Toma, Senhor, cada ministério nas Tuas mãos. Não só, Senhor, que são usados para falar de Ti, através da palavra, através da leitura da Tua palavra, mas através dos louvores, através de cada dom, Senhor, dado por Ti, Pai. Que o Senhor só possa usar, Pai, cada vida nessa hora, Senhor. Em nome do Teu Filho, Pai, que nessa manhã, Senhor, nós podemos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, e que essa palavra possa, Senhor, penetrar no nosso coração. Eu te peço perdão, Pai, por algo, Pai, que eu tenha falado errado, Senhor. Mas, Deus, eu sei, Senhor, que o que o Senhor tinha para falar, que o Senhor falou, Pai. E aquilo que o Senhor tem para falar, o Senhor vai continuar falando, Senhor. Toma nas Tuas mãos, cuida, Senhor, e que eles possam, Senhor, ser a cada dia usado por Ti, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Que Deus possa usar a sua vida, em nome de Jesus, que sua vida possa ser usada para a honra e glória do nome do Senhor nessa terra. Quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações. E que esse ano de 2022 seja de bênção, seja de coisas boas. E que você possa aprender ainda mais a ouvir a palavra do Pai. O que Ele tinha para falar aqui através de mim, eu sei que o Senhor falou. E aquilo que Ele precisa falar, Ele vai continuar falando no seu coração, e Ele vai te usar grandemente para transmitir a palavra dele a outras vidas. Que você saiba ouvir e que você saiba obedecer à voz do Senhor.
Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!